Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo tutorial. Agora falando sobre datasheet. Este é o nosso sétimo vídeo do PIC 16F84A. Vamos ao vídeo. 5.0 Timer Zero Módulo. O módulo do Timer Zero, temporizador contador, tem as seguintes características. É um temporizador contador de 8 bits, pode ser lido ou gravável, seleciona o clock interno ou externo, seleciona a borda para o clock externo, tem um prescaler programável via software de 8 bits, possui uma interrupção no estouro do timer zero, que é do FF em hexadecimal para 0. Figura 5.1 há um diagrama em bloco simplificado do módulo do timer zero. 5.1 Operação do timer zero. O timer zero pode funcionar como um timer ou contador. No modo de temporizador, é selecionado desmarcando o bit T0CS, que fica no registrador Option Register, o bit 5. No modo timer, o módulo timer zero será incrementado cada ciclo de instrução, sem o prescaler. Se o registro timer zero é escrito, o incremento é inibido para os ciclos de 2 instruções a seguir. O usuário pode contornar isso escrevendo um valor ajustado para o registro do timer zero. No modo contador, é selecionado definindo o bit T0CS, que também fica no registrador Option Register, o bit 5. No modo de contador, o timer zero será incrementado também em cada borda de subida ou descida, através do pino RA4, chamado T0CKI. A borda de incremento é determinada pelo timer zero. A fonte de borda seleciona o bit T0SE, que fica no registrador Option Register, e é o bit 4. Colocando 0 nesse bit, seleciona a borda de baixo para alto. Restrições sobre a entrada de relógio externo, o clock, são discutidas abaixo. Quando uma entrada do clock externo é usada para o timer zero, deve cumprir certas exigências. Os requisitos assegurar que o relógio externo pode ser sincronizado com o relógio interno, deve ser colocado em fase. Além disso, há um atraso no incremento real do timer zero após a sincronização. 5.2 Prescaler. Um contador de 8 bits está disponível para o prescaler para o módulo do timer zero, ou como um podscaler para o temporizador do Watchdog Timer, respectivamente. Por simplicidade, este contador está sendo referido como prescaler em toda esta folha de dados. Observe que há apenas um prescaler disponível, que é mutuamente exclusivamente partilhado entre o módulo do timer zero e o temporizador do Watchdog Timer. Assim, uma atribuição de prescaler para o módulo do timer zero significa que não há nenhum prescaler para o temporizador do Watchdog, ou vice-versa. O prescaler não é legível ou gravável. Isso quer dizer, você só pode escolher o prescaler ou para o timer zero ou para o Watchdog Timer. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de como é que funciona o timer zero. O timer zero, como vimos, é um temporizador contador de 8 bits.
e ele é incrementado de duas formas, ou via pino externo, através do pino RA4, ou via ciclo de máquina, ou seja, temos o oscilador que é dividido por 4 e aí se encontra o ciclo de máquina. Um exemplo, se coloca um oscilador de 4 MHz, o ciclo de máquina passa a ser 1 MHz. Então, se você escolher um pré-escala de 1 para 1, automaticamente a cada 1 microsegundo será incrementado dentro do timer 0. Então, está aqui o timer 0, está aí também o bit correspondente, o INTCOM, que está no registrador INTCOM chamado T0IF, que é a flag de sinalização. Quando houver um estouro do timer 0, então esse bit do INTCOM ele vai a 1. Eu coloquei aqui para visualizar melhor. Vamos rodar aqui um pouquinho. Então o timer 0 vai ser incrementado. Aí o 1 foi a 2, a 3 e aí vai. Quando ele chegar no seu valor máximo, tudo em 1, ele vai estourar. E quando houver esse estouro, automaticamente o bit que está no registrador INTCOM T0IF, ele vai a 1. Então o que se deve fazer? Para continuar a contagem ou estar utilizando a interrupção do timer 0. Tem que estar monitorando esse bit. Então toda vez que houver o estouro do timer 0 do seu valor máximo, tudo em 1 para 0, esse bit vai a 1. E via software a gente vai e coloca em 0 novamente para continuar monitorando esse incremento. Lembrando mais uma vez, o incremento pode ser via pino RA4 ou via ciclo de máquina. Está aí chamado de overflow. O PSA e os bits do PS2 ao PS0, que fica também no registrador Option Register, determina a atribuição do prescaler e relação do prescaler. Limpando ou colocando 0 no PSA, irá atribuir o prescaler ao módulo do timer 0. Quando o prescaler é atribuído ao módulo do timer 0, o prescaler, os seus valores vai de 2 para 1 até 256 para 1. São selecionáveis através do bit 0 ao bit 3, chamado PS0, PS1 e PS2. A configuração do bit do PSA irá atribuir o prescaler para o watchdog timer ou o timer 0. Quando o prescaler é atribuído para o WDT, o prescaler passa a ter outros valores, que é 1 para 1, 1 para 2, até 1 para 128. Quando atribuído ao módulo do timer 0, todas as instruções escrevendo para o registro do timer 0, por exemplo, CL, RF, MOV, WF, BSF, etc., irão limpar o prescaler quando atribuído ao WDT. Uma instrução clear WDT limpará o prescaler juntamente com o WDT. Está aqui uma nota escrevendo para o timer 0, quando o prescaler atribuído ao timer 0 limpará o prescaler a contagem, mas não irá alterar a atribuição do prescaler. Está aqui o famoso registrador Option Register, é esse registrador que vai estar configurando o timer 0. Deixa eu pegar a caneta. Então, quais são os bits que vamos estar utilizando para configurar o timer 0? Ele praticamente começa do bit 5. O bit 5, chamado T0CS, ele vai estar configurando o incremento, se vai ser via oscilador ou via pino RA4. Se a gente colocar 1, podemos ver aqui, a gente vai estar configurando para o pino RA4.
Se colocamos 0, aí o clock vai ser via ciclo de máquina. No bit 4, chamado T0SE, é um incremento se caso escolhermos o incremento via pino RA4. Então, se colocarmos 1 aqui, o incremento vai ser de alto para baixo via pino RA4, e se colocarmos 0, o incremento vai ser de baixo para alto. O PSA, o bit 3, é o que seleciona o pré-escala, ou para o WDT ou para o timer 0. Se a gente colocar 1, a gente está atribuindo o pré-escala ao WDT, e se a gente coloca 0, o pré-escala ao módulo do timer 0. E do bit 2 ao bit 0 é justamente a configuração. E essa configuração vai depender, claro, do bit 3, que é o PSA. Se a gente configura para o WDT, vai estar utilizando os bits de 0 a 2 para configurar através dessa tabela. Está aqui. Se for tudo 0, vai ser 1 para 1. Se caso a gente configurou o PSA para o timer 0, aí vai ser 2 para 1. Se configurarmos o pré-escala para o WDT na última escala, ou seja, tudo em 1 aqui, os últimos bits, aí vai ser 128 para 1. Se caso o bit 3 estiver no timer 0, aí vai ser 256 para 1. Então, como o pré-escala ele só pode ser ou para o timer 0 ou para o WDT, então fica bem definido as duas tabelas. Lembrando uma pequena questão aqui, se você bota o PSA para o WDT, ou seja, coloca 1 aqui no PSA, e você desabilita o WDT através do fuse bit WDT on ou off, então automaticamente o pré-escala passa a ser do timer 0, agora seguindo a tabela do WDT. Então essa é uma particularidade que deve ser observada. Então, se você quiser colocar o timer 0 para ser incrementado 1 para 1, você deve colocar 1 no PSA, que aí você está configurando para o WDT, para assim usar a tabela do WDT para o timer 0. Aí você desabilita o WDT através do fuse bit e automaticamente você vai estar usando a tabela do WDT para o timer 0. Não sei se foi claro, mas essa é uma observação a ser feita, que além dessa tabela aqui do normal do timer 0 de 2 para 1 até 2 para 1 até 256 para 1, pode ser utilizado também 1 para 1, usando assim a tabela do WDT. Tá aí o bit 5, T0CS, que é o que seleciona se o incremento vai ser via pino RA4 ou oscilador. O bit 4, se você escolher o pino RA4, você pode estar selecionando também a borda, se vai ser de subida ou de descida, através do bit 4. O bit 3, como já foi dito, é o que seleciona o pré-escala para o WDT ou para o timer 0. E, finalmente, do bit 0 ao bit 2 é o que configura através da tabela. Os 3 bits que configura essa escala. Está aqui um diagrama bloco. Vamos tentar entender esse diagrama bloco do timer 0. Está aqui o primeiro bit que a gente vai configurando, o T0CS. Então, se a gente colocar 0, a gente está configurando para o oscilador, está aqui já dividido por 4. E se a gente colocar 1, a gente está colocando via pino RA4. Tá aí, pino
o T0CS. E se a gente coloca via pino RA4, a gente seleciona através do pino T0SE a borda, se vai ser de alto para baixo ou de baixo para alto. No pino PSA, a gente vai estar configurando o nosso Prescaler ou para o WDT ou para o Timer 0. E aí, dependendo da configuração, a gente vai seguir uma tabela. Aqui está a tabela, se caso escolhermos para o Timer 0. Então vai até 1 para 256. Essa escala de 1 para 1, como foi visto, é só se a gente selecionar o PSA para o WDT, desabilitar o WDT, automaticamente passa a tabela para o Timer 0. Então a gente pode estar usando 1 para 1 dessa forma. E está aí o registrador, é um registrador de 8 bits e ele faz uma contagem de 0 a 255, totalizando 256. E, como não poderia deixar de falar também, o registrador INTCOM. Temos aí o bit 7, que é a chave geral das interrupções, chamado GIE. Se quisermos dar a interrupção do Timer 0, temos que estar habilitando, então temos que colocar 1 nesse bit. No bit 5 é a chave da interrupção do Timer 0, propriamente dito. Então, se formos usar a interrupção, temos que habilitar o bit 7 e o bit 5. Colocando 1, a gente habilita essa interrupção. E o bit 2 é o bit da flag, onde ocorre o overflow do Timer 0 e vai ser sinalizado através desse bit. Então, quando ele for a 1, houve o estouro. Então, através desse bit a gente monitora, a gente fica sabendo se houve ou não o estouro do Timer 0. E ele deve ser apagado via software. Então, assim que a gente utilizar a interrupção ou outra aplicação qualquer, a gente tem que estar apagando esse flag novamente, levando a 0 para estar sempre monitorando. E está aí um pequeno resumo de todo o driver do Timer 0. Está aqui o T0CS, que seleciona o Timer 0, modo contador ou modo oscilador. Aqui o T0SE é o que configura a borda, se caso for via pino RA4. Então a gente está configurando através desse bit. O PSA é o que configura o Prescaler. Se a gente colocar 1, está colocando para o WDT. Se colocar 0, para o Timer 0. E aqui está o Prescaler, que é o do bit PS0 ou bit PS2. São 3 bits que configura a tabela. E aí vai depender, claro, do PSA. Se a gente vai colocar para a tabela do WDT ou a tabela do Timer 0. E logo aqui embaixo está o registrador de 8 bits, que é o Timer 0, que ele é incrementado de duas formas, ou via pino RA4 ou via oscilador. E finalmente a flag, que fica no registrador INTCOM, que deve ser monitorada e levada a 0 quando houver o estouro, que ele só apaga se a gente via o nosso programa colocar em 0 novamente. Aqui embaixo eu não poderia deixar de falar, aqui o oscilador e aqui o incremento via pino RA4. Prescaler, comutação, atribuição. A atribuição de Prescaler é totalmente sob software, ou seja, pode ser mudado durante a execução do programa. Nota: para evitar um dispositivo não intencional, um reset,
Uma sequência de instruções específicas mostrada no manual de referência deve ser executada quando a atribuição do prescaler do timer 0 para o WDT. Esta sequência deve ser através de um overflow, mesmo se o WDT for desativado. A interrupção do timer 0. A interrupção do timer 0 é gerada quando o timer 0 houver um estouro, um overflow, como foi visto, e passar de FF, seu valor máximo em hexadecimal, para 00. Este estouro define o bit T0 if, como vimos também que está no registrador INTCOM, e é o bit 2. A interrupção pode ser mascarada desmarcando o bit T0 e E, que é a chave da interrupção do timer 0, que fica no registrador INTCOM também, o bit 5. O bit T0 if, como já foi dito, é o bit, a flag, a bandeira de sinalização. Deve ser apurados no software para o módulo do timer 0, rotina de interrupção, antes de habilitar esta interrupção. A interrupção do timer 0 não pode despertar o processador do sono, desde o temporizador será desligado durante o sono. Como foi visto, o bit 5, que é a interrupção do timer 0. Está aqui o bit 5. E está aqui a tabela do resumo dos registradores ligados ao timer 0. Temos aqui o endereço 1, o próprio módulo do timer 0, que ele simplesmente é um registrador de 8 bits que é incrementado ou via pino RA4 ou via ciclo de máquina. No endereço 0B e 8B temos o registrador INTCOM, que é o registrador que vai estar a chave geral se caso formos ligar a interrupção, o bit que liga a interrupção do timer 0, T0 e a sua flag, T0 if. No endereço 81 temos o registrador que configura realmente o timer 0. Temos aqui o bit, como foi visto, o T0CS, o T0SE, o bit do prescaler e os 3 bits que vai estar configurando aquela tabela. Então, lembrando mais uma vez aqui, T0CS habilita ou não o timer 0, T0SE aborda, o T0CS é o que configura se vai ser via pino RA4 ou oscilador. O T0SE é a borda, se caso escolhermos via pino RA4. O PSA é o prescaler, o PS2 é o PS0, é o que configura a tabela. E finalmente, não podemos deixar também de falar o 3A e o bit, que é o RA4. Que se caso escolhermos o incremento via externo, então temos que configurar o bit como entrada.